Irmãos e irmãs, o tema da mensagem de hoje é: se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. E o nosso texto que vamos meditar nesta noite é um salmo, o Salmo 124. Nós vamos ler todo este capítulo, são 8 versículos, Salmo 124. Você pode abrir a sua Bíblia, o seu celular aí no texto, ou pode simplesmente ouvir a leitura da palavra de Deus. O que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. E o povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto, e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem, não deixou que os seus dentes nos devorassem. Como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, do nosso Deus, que fez o Criador do céu e da terra. Palavra gloriosa, maravilhosa, abençoadora do nosso Deus. Você já deve ter vivido situações em que não tem dúvidas que foi a mão de Deus que te salvou. Ou então, situações que você não sabia como solucionar, como resolver, parecia não haver saída, e de repente as coisas foram se resolvendo, foi clareando, e foi mostrando realmente para você que Deus fez aquilo, que somente uma intervenção de Deus é que fez com que aquilo se resolvesse. Davi, ele vivenciou isso, viveu essa libertação de Deus, vivenciou esse agir de Deus na sua vida. Após a morte de Saul, Davi foi aclamado como rei de todo Israel. Havia se passado 13 anos quando ele foi ungido ali com óleo sobre a sua cabeça pelo sacerdote Samuel. Os filisteus sempre foram uma ameaça inimiga para Israel, sempre tentaram destruir Israel, especialmente depois que Davi derrotou o gigante, o herói dos filisteus, Golias. Eles tinham como que uma questão pessoal com Davi, queriam destruir Davi e, consequentemente, todo o povo de Israel. Eles se lembravam, era uma memória viva para eles, a derrota do gigante Golias, ou seja, Davi ali com as suas pedrinhas, e uma só pedra necessitou para derrubar aquele gigante. Lá em 2 Samuel, no capítulo 5, no verso 17, está escrito assim, que tem a ver com o contexto deste salmo. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo, e quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Eles queriam a todo custo pegar Davi, a todo custo prender Davi, a todo custo matar Davi. E diante dessa situação em que não só ele, mas todo o povo estava em perigo, Davi então busca a Deus. Davi ora a Deus. Davi se coloca diante de Deus. E lá em 2 Samuel 5:19 diz: Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo lutar contra os filisteus? Devo ir à guerra contra eles? O Senhor me dará a vitória? E Deus respondeu: vá, eu lhe darei a vitória. Davi era o homem segundo o coração de Deus, pois ele tinha uma íntima comunhão com Deus, ele tinha uma vida de oração ao Senhor. Não é à toa que a grande maioria, aí, 90% ou mais dos salmos, pertencem a Davi. Ele vivia em obediência ao Senhor. E diante, não obstante aí,
Nós ouvimos domingo a pregação do reverendo Cláudio, os erros, os pecados de Davi. Ele era alguém temente a Deus, que buscava a Deus. E diante da palavra de Deus, ele foi ali diante do exército dos filisteus e ele venceu essa batalha. E foi nesse contexto que ele compõe, então, o Salmo 124. Para Davi, não havia dúvidas que a sua vitória era algo que Deus havia dado, era uma intervenção de Deus, que Deus era a razão do livramento. Por isso ele diz lá no verso 1 do Salmo 124, que teria acontecido, é uma pergunta retórica, que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Ah, se Deus não estivesse do nosso lado, certamente teríamos morrido. Como disse, é uma pergunta retórica, ou seja, já tem uma resposta. O livramento vem do Senhor, o livramento vem do nosso Deus. E para mostrar o tamanho desse livramento de Deus sobre Davi e sobre o povo de Israel, Davi, então, ele nos mostra através do Salmo 124, elencando ali 4 metáforas para demonstrar a ferocidade do inimigo, a ferocidade do reino, do exército dos filisteus, que queria engolir, que queria destruir o reino de Israel. A primeira metáfora está no verso 3. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolidos vivos. Essa é a primeira figura usada por Davi, que retrata um monstro gigante, desses de filme de ficção, tipo um Godzilla, um monstro marinho que emerge ali do mar. Havia toda essa lenda, havia toda essa visão de que o mar abrigava monstros terríveis, o Leviatã, que é falado lá em Jó. E a situação era tão difícil que Davi e o povo se sentiam assim, diante de um monstro. A situação era tão complicada que parecia que um monstro queria engoli-los vivos. Os filisteus eram muito poderosos, tinham um exército maior, um exército poderoso, aterrorizava todas as nações ali. E Israel se sentia sem chances de lutar, sem chances de fazer frente ao exército inimigo. Ou seja, bastava eles abrirem a sua boca e Israel seria então sugado para o ventre do monstro. Trazendo para os nossos dias, também vivenciamos momentos que parece que um monstro vai realmente nos engolir. Vivenciamos este medo dos monstros na nossa sociedade, o desemprego, a fome, a violência e agora a pandemia, que parece ser um monstro que não morre nunca. Pode ser pessoas também que representam esse monstro, como o marido possessivo e violento, o patrão arbitrário, um governo déspota, tirano e insensível, um amigo tóxico e que você não consegue escapar dele. E diante de situações reais ou imaginárias que parecem monstros nos rodeando, a ponto de nos engolir vivos, que precisamos ter a certeza que Davi tinha. Deus está do nosso lado. Porque se não fosse o Senhor, seríamos engolidos vivos, seríamos destruídos vivos. A segunda metáfora é de um dilúvio. Versículo 4 e 5, as águas nos teriam levado para longe, diz Davi. A enchente nos teria coberto e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, teríamos sido afogados pelas muitas águas. A imagem que vem à nossa mente é de alguém que caiu num poço escuro,
e ali na escuridão as águas vão enchendo, enchendo, vai subindo, subindo pelas pernas, chega no quadril, chega ao tórax, aí chega na garganta, aí chega a boca e ultrapassa o nariz, e assim vai se perdendo o fôlego, vai se perdendo o sentido. Ficamos ali, né, tentando subir, tentando sair daquele poço, e as águas vão cobrindo aí o nosso corpo, a nossa vida. O ar some, ficamos em pânico e desesperados porque não há saída e a morte é iminente. Esta é a figura, ou é uma figura que espelha aquela situação de agonia diante de realidades sufocantes que nos tiram a possibilidade de respirar. E entre essas realidades, existem muitas, mas dessas realidades asfixiantes em nossos dias, podemos citar aí as dívidas. E hoje vivemos tempos assim, quando elas vêm e é como se estivéssemos afundando, pisando ali no lamaçal, as águas vão subindo, nos afogando. Essa pandemia trouxe isso para muitas pessoas, tirou o emprego, negócios, renda e colocou muitos na condição precária de endividamento. As doenças também são esse poço cheio de água, tirando o nosso fôlego, instalando medo na nossa alma. Rubem Alves, ele escreveu um livro chamado O Médico, e ele diz que para algumas crises não existe remédio, são dores da alma que vai para além da capacidade da medicina de diagnosticar e tratar. E ele diz assim, há também as dores da alma que nenhuma cirurgia consegue curar. O medo, por exemplo, não pode ser amputado. Que pena, porque o medo paralisa a vida. Dominada pelo medo, a vida se encolhe, perde a capacidade de lutar e aí se entrega à morte. Davi nos mostra que, por pior que seja o dilúvio, por pior que seja aí o tsunami ou enchentes, que não existe aí tudo isso que possa ser maior do que a capacidade do nosso Deus em nos livrar dessa situação. Ele, o Deus Todo-Poderoso, está do nosso lado. Ele, o Deus Todo-Poderoso, é capaz de nos tirar desse poço, de nos tirar desse dilúvio. A terceira metáfora é de uma fera que acua, que espreita, que chega perto, com os dentes afiados, a ponto de rasgar a nossa pele e nos estraçalhar. O verso 6 diz assim, demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Na revista atualizada diz, bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. É a imagem de um animal que acua, que coloca alguém preso numa caverna, e quanto mais vai se entrando na caverna, o animal vai afundando e vai chegando perto, mais perto, ali sedento para morder, sedento para saciar a sua fome, sedento para atacar. E quantas situações que vivemos em nossos dias que se parecem com essa metáfora. São as relações abusivas dentro do lar, abusivas dentro do trabalho, dentro das igrejas, situações que nos vemos acuados e com medo. E Davi diz que quando a fera quer nos atacar, o Senhor nos puxa para fora, o Senhor nos tira da caverna, o Senhor nos livra dos dentes do animal que quer nos devorar. Lá em 2 Timóteo 4,17, Paulo falando sobre isso, sobre seus inimigos, ele diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fui libertado da boca do leão. São aquelas circunstâncias que nos deixam nervosos, irritados, ansiosos, amedrontados. São atitudes diárias, notícias desagradáveis, decisões que nos desagradaram. Nos sentimos sempre em perigo e muitas vezes presos, sem conseguir se mexer. É aquela ameaça constante. Quer ver um exemplo disso? Quem aí viveu na sua adolescência, né? Esse exemplo que eu vou dar aí,
né, especialmente os meninos, quando alguém dizia: amanhã vou te pegar. Amanhã você vai ver, vou estar te esperando na porta da escola para te pegar e vou bater em você. Aquilo deixa a pessoa que foi ameaçada acuada, deixa a pessoa que foi ameaçada sem dormir, ela fica ali amedrontada, porque a pessoa que ameaça sabe que ameaçar é um castigo pior do que atacar de frente, do que atacar na hora. E aí fica ali, esperando ali, remoendo, né, para chegar o outro dia ali, ele sabe que vai chegar outro dia, e aí vai ter que enfrentar ali a fera, vai ter que enfrentar o inimigo, ou seja, se sente ameaçado. Mas Davi diz que Deus nos livra dos dentes deles, das presas das feras. A última metáfora que ele usa é do passarinho que caiu na armadilha do caçador. Está preso, indefeso, não tendo como escapar. Tenta levantar voo, porque ali fala, na outra tradução, do laço do passarinheiro, ou seja, aquele lacinho que pega ali na patinha, né, do passarinho, e aí o passarinho ele se bate, depois ele se acalma ali, parece que o cordão afrouxou, e ele tenta levantar voo, e aí ele vai um pouquinho e para de novo, porque aperta de novo o laço do passarinheiro e ele não consegue sair, se esforça e nada. Há pessoas que vivem assim, que vivem presas por relacionamentos tóxicos, por situações ou circunstâncias que paralisaram a vida. Estão presas por suas ideologias e não conseguem escapar, presas por suas decisões e não têm coragem de mudar ou voltar atrás, presas pela religiosidade que oprime, que esmaga a vida, pessoas que acham que estão livres, que suas decisões e ações são pautadas pela liberdade, mas é uma liberdade fictícia, pois quando tentam se mover, levantar voo, pensar diferente, algo os puxa, algo os retém. Ou seja, não tem como sair. Está ali preso, não percebe que está preso, tenta voar e não consegue. E aqui, irmãos e irmãs, me permitam usar, né, de uma analogia aqui muito própria dos dias de hoje, dessa polarização que existe no nosso país, polarização política entre petistas e bolsonaristas. Os dois sabem que embarcaram numa canoa furada, mas não têm coragem de saltar fora, de abandonar o barco. Como negar tudo isso que eu sempre acreditei? Que vão falar de mim? Preferem brigar com amigos, romper amizades com irmãos na fé, estão presos no laço do passarinheiro e não percebem. Não percebem, estão presos nessa ideologia, que estão sendo enganados. E diante disso, Davi declarou: como o passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador, a armadilha quebrou e ficamos livres, estamos livres em Cristo Jesus, nada nos prende, a ideologia nos prende, homem nenhum nos prende, mulher nenhuma nos prende, nada, coisa nenhuma nos prende. A armadilha dura, difícil, intransponível foi quebrada. Deus, com a sua força, foi lá e quebrou essa armadilha e disse: vai, passarinho, voe para as alturas, o céu é seu, o infinito lhe pertence. Lembre daquele cântico que a gente cantava, chamado antigo corinho. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou as nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Jesus veio para nos libertar das amarras que nos aprisionam, que nos afastam das pessoas, que nos afastam da verdadeira vida. Somos livres em Cristo Jesus. Não entreguemos essa liberdade comprada com o precioso sangue de Jesus a qualquer pessoa, a qualquer ideologia, profissão, religião ou até mesmo igreja. Não entregue para ninguém. Você é salvo e você é livre em Cristo Jesus. Ele é a razão da sua liberdade, ele é a manutenção da sua liberdade. Ele te libertou do laço do passarinheiro. Se não fosse o Senhor ao nosso lado. Davi conclui o Salmo
dizendo lá no verso 8, o nosso socorro vem do Senhor, o Senhor que fez, o Senhor que criou o céu e a terra. Davi começa o salmo dizendo que o Senhor está do nosso lado. Por isso nos livra do monstro, nos livra do dilúvio, da fera com dentes afiados, da armadilha do caçador. Ele termina o salmo mostrando quem é esse Deus, o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra. É o Deus que está no controle e no governo de tudo. Que tanto o monstro, o dilúvio, a fera, a armadilha, estão todos nas mãos de Deus. E aí vem a pergunta, quem é maior? O monstro ou o Senhor que ordenou, então, ao peixe grande, ao monstro que vomitasse Jonas lá na praia para pregar para Nínive? Quem é maior, o dilúvio ou o Deus que permitiu que as águas chegassem? Quem é maior, a fera com os seus dentes afiados ou o Senhor que fechou a boca dos leões lá na cova onde Daniel foi jogado? Quem é maior, o caçador ou o Deus que tem a vida e a morte do caçador em suas mãos? Por isso, Davi não olha para o monstro, Davi não olha para o dilúvio, não olha para a fera, para o caçador, mas ele olha para o Senhor, para o Deus Todo-Poderoso. Ele não olha para as criaturas terríveis, nem para as circunstâncias, porque, como diz o apóstolo Paulo, muito tempo depois, lá em Romanos 8, 38 a 39, pois eu tenho a certeza que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, você que está assistindo, participando, que está ouvindo a palavra de Deus, diga, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, tudo estaria perdido, essa pandemia já nos teria sucumbido, mas o Senhor que criou os céus e a terra está sempre ao nosso lado, até a consumação de todas as coisas. É o Senhor que está no controle da minha vida, é o Senhor que me libertou em Cristo Jesus, é o Senhor que dá sentido à minha vida, é o Senhor que me mantém vivo, é o Senhor que tem o controle sobre a minha vida e sobre a minha morte, é o Senhor que me garantiu a vida eterna com Ele. Esse é o Deus que Davi exalta, que Davi ali exclama, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Que você tenha certeza disso. Não permita que as circunstâncias ditem aquilo que você deve acreditar. Não permita que as pessoas, seja elas quem forem, ditem aquilo que você precisa acreditar. Não permita que as coisas deste mundo mostrem aquilo que você deve acreditar, mas que a palavra de Deus mostre quem é esse Deus e em quem você pode e deve acreditar, porque Ele está sempre ao nosso lado e Ele nos livra de todo mal. Que Deus nos abençoe. Amém.